Bom dia a todos e todas presentes. Vamos fazer hoje a aula de número 10 do projeto Alicerce. E esse projeto e essa aula 10 vai abordar o que a gente tocou no vídeo 11. E o vídeo 11 é o vídeo que inicia a parte de álgebra. Então, a ideia da aula de hoje é tocar em coisas bem básicas, mas que eu garanto que apesar de serem coisas bem básicas, muitos de vocês não dominam. Basta eu ter a prova, basta eu olhar as questões número 7 e 8 da P1, da primeira prova, para ver quantos erraram as equações de primeiro grau da questão 7, são duas que eu coloquei lá, e quantos erraram as equações de segundo grau, que era a questão 8. Então, é claro que muitos de vocês têm dúvidas, muitos de vocês jogaram fora agora, mas podem correr atrás se quiserem, né? De um dos tópicos que eu escolhi lá, foi a equação do segundo grau, não foi, do campo? Pessoal, foi ou não foi? Se eu não estiver enganado, em matemática 2, né? Tinha um tópico lá, equação do segundo grau, com 29 habilidades. E só 2 ou 3 alunos é que conquistaram a maior parte das habilidades. Então, a maioria de vocês não foi atrás. Mas a maioria de vocês tem dúvida em equações de segundo grau, por exemplo. Então, assim, eu estou avisando de maneira muito repetitiva, muito enfática, ou seja, com ênfase, para deixar claro, vocês querem melhorar a relação com a matemática, vocês têm que estudar a matemática básica que vocês não dominam. Então, o Alicerce é essa oportunidade e veja como muitos de vocês, né, não aproveitam essa chance. Uma aula só para revisar a matemática dos anos anteriores. Veja que essa atividade, ela não tem avaliação, ela não é obrigatória, em tese, assiste quem quer, mas a maioria de vocês não está convencida que tem deficiências a sanar, a correr atrás, a tirar. E o Alicerce tenta mostrar isso. Pronto, eu vou começar o compartilhamento aqui da tela com vocês, tá? Alguém quer falar alguma coisa antes, pessoal? Alguém quer fazer algum registro? Tem alguma pergunta? Tem algum direcionamento para a aula de hoje? Ou não? Alguma sugestão para a aula de hoje? Em permanecendo o silêncio, então vamos iniciar o nosso compartilhamento. Vocês estão vendo, pessoal? Aí a tela do meu Word? Sim? Sim, professor. Sim. Então tá aqui os nossos vídeos até agora, né? Quer dizer, a gente até agora, nós tivemos até agora 10 encontros, totalizando, então, 10 encontros, 10 aulas, totalizando 11 vídeos. 11 vídeos até agora. Nessas 10 aulas, aqui eu marquei errado, né? Deixa eu corrigir aqui. Foram 9 aulas, né? Até aqui. E hoje é a 10ª aula. Basicamente, hoje é a aula 10. Mas a gente teve fração, que a gente ficou... Teve aula que a gente ficou... Radiciação, desculpa, fração não. Radiciação, que a gente ficou 2 aulas. Tá? Então, tivemos até agora 9 encontros. E hoje é o nosso 10º encontro. Não, aqui. Nosso 10º encontro. Errei de novo. Pronto. Aqui. Então, o que eu quero abordar na aula de hoje está aqui, né? Tentar entender o que é álgebra, que parte da matemática é essa, uma série de conceitos importantes, né? Uma analogia que a gente usa para resolver equações de primeiro grau. E na aula de hoje, eu só pedi o vídeo 11. Então, na verdade, eu poderia... esse vídeo eu não passei aqui para vocês, que é a parte de sistemas.
Mas quem já, né, tiver assistido não perdeu em nada. Os vídeos do Alicerce Geral estão mais curtos, estão percebendo, né? Só o primeiro que foi meio grande, ó. Eu diria que a média aqui tá na faixa de 35, a média, 35, 36 minutos. Esse vídeo que eu passei para a aula de hoje, ele foi um pouquinho mais longo, ele teve 46 minutos. Então, a ideia é tentar ressaltar alguns conceitos básicos. Primeira pergunta que eu lanço para vocês, o que é álgebra, pessoal? Álgebra, a matemática está dividida em 3 grandes áreas. Quais? Álgebra, aritmética e geometria. Oi? Álgebra, Álgebra, o que mais? geometria Geometria e o que mais? e a parte aritmética. E a parte de aritmética. A maioria de vocês associa matemática com que assunto? Qual é o assunto que vocês estão habituados a trabalhar, na verdade, desde as séries iniciais? Aritmética. Aritmética. Esse é o assunto de longe mais popular da matemática. Qual é o objeto matemático estudado na aritmética? Números. Oi? Números. Números, exatamente. Então, o objeto matemático que a aritmética lida é o número. Qual é o objeto matemático que a geometria lida? Formas geométricas. As formas geométricas em geral, né? Qualquer forma geométrica. Exemplos de formas geométricas, quais são? Tem uma cubo, até a reta mesmo, real. Ponto, reta, plano, os polígonos, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, os poliedros, tetraedro, pentaedro, hexaedro, que é o cubo, e assim por diante. Né? Então, temos as formas geométricas. Tudo isso a geometria lida. E a álgebra, gente? Qual é o objeto da álgebra? Variáveis junto com os números. Exatamente, o conceito de variável. Alguém podia explicar para mim o que é uma variável? Uma letra usada para representar. É uma letra, beleza. E essa letra é uma que letra tem mesmo? um número definido. Não, é usada para representar um número. É um símbolo usado para substituir quem? Um número. Um número. Então, é claro que a álgebra está ligada com a aritmética. É óbvio. Claro. Né? A letra, ela vai ser usada para representar um número, né? Deixa eu botar isso aqui para baixo, que eu não quero mostrar isso agora não ainda. Deixa eu botar isso para cá. Pronto. Ela é usada para representar números. Então, quando eu escrevo na matemática, a partir de agora, qual letra que eu posso usar? Qualquer letra, não é isso, pessoal? Qual é a mais usada? O X? X, mas a gente não usa só a letra X aqui. A gente usa o que mais? Y. Os parâmetros Y, a gente usa os parâmetros lá, né? A, B, C, né? Da equação de segundo grau, por exemplo, né? Então, são várias letras. Então, a partir de agora, quando eu escrever uma letra e eu estou dentro da álgebra, eu vou associar X com que palavra? Com quê? Com número. Sim, o X. Professor, mas X não é uma letra? É, mas ele no lugar da letra vai entrar um número. Alguém poderia ler isso aqui para mim? O que é isso agora? X mais 1. Matematicamente seria X mais 1, usando o português. Número qualquer mais 1. Um número qualquer mais 1 ou o consecutivo de um número, não é isso? Certo ou errado? Concorda ou não? Certo. Concordo. O que é consecutivo? É o que vem o quê? Quem é o consecutivo do 7? 8. 8.
Quem é o consecutivo do 247? 248. Pronto. Então, a gente sabe o que é consecutivo. É o que vem depois. Pode usar também outra palavra no lugar de consecutivo. Alguém tem um sinônimo para consecutivo? O sucessor de um número. Sucessor, exatamente. 3x, o que é? Eu botei esse pontinho, mas o comum é não botar nem pontinho. O normal é como só escrever 3x. O que é 3x para mim? Usando português. O triplo de um O número. triplo de um número. O triplo de um número. O que seria isso aqui? Um número ao quadrado. Ou o quadrado de um número. O que seria isso aqui? A metade de um número. A metade de um número. Pronto. E assim por diante. Se vocês abrirem a apostila 9, que graças a Letícia eu postei, né? Em cima da hora, mas Letícia hoje já me entregou a apostila 9 com as questões resolvidas. Eu vou aqui na apostila 9 agora, só para comentar com vocês, e vou pegar aqui um quadro que me interessa aqui nela, ó. Ela é uma apostila de quantas páginas? Nem sei quantas páginas tem. São 7 páginas. Tá aqui esse quadro. Deixa eu recortar, para eu poder riscar. Então, tudo isso que eu estava fazendo agora, eu vou botar logo várias de uma vez só, ó. Para quem não sabe, prestar atenção, né? E aprender. Então, um número, x, o dobro de um número, a metade de um número. Olha aqui na geometria, isso é importante. O que é 90 menos x na geometria? Como é que eu falo? Complementar de um ângulo. O complementar de um ângulo. Quem é o complementar de 10 graus, pessoal? 80. 80 graus, é fazer 90 menos 10, exatamente. Agora tem a palavra suplementar também. Quem é o suplementar de 10 graus? 170. 170. Faltou aí uma palavra, tem outra palavra ainda que é replementar. Alguém sabe o que é replementar? Quem é o replementar de 10? Não tá aqui não, hein? 350. Exatamente. Então a gente tem esses 3 termos na geometria. Consecutivo eu falei, antecessor é o que vem antes, né? Quadrado eu falei, raiz quadrada, logaritmo de um número, seno de um número, de um ângulo, né? O número, na verdade, é um ângulo. X elevado a y, como é que eu falo? Um número o quê? Elevado a outro. A outro. Quando eu estou usando 2 letras, é fundamental perceber que o número que está aqui não precisa ser igual, então pode ser diferente do número que está aqui. Até pode ser igual, mas é interessante que eu fale sempre outro número. E quando eu escrevo 20% de x, né? Eu estou falando de uma porcentagem, né? 20% de x é o quê? É fazer 20 sobre 100, que é 20%, vezes esse número aqui. Por isso que aparece aqui o 0,2. Então, 20% é a mesma coisa, quando eu simplifico essa fração aqui, ó, 2 por 10 vai dar 0,2 x. Bem, pessoal, essas palavrinhas que eu estou usando aqui é o que eu uso para você
algebrizar um problema. Vamos criar agora um problema? Vou lançar para vocês a pergunta. Um número somado, um consecutivo de um número, o consecutivo de um número é igual ao seu dobro. Que número é esse? O consecutivo de um número é igual ao seu dobro. Vou escrever aqui. O consecutivo de um número, só um instantinho, para eu escrever aqui, é igual a seu dobro. Que número é esse? Essa seria a pergunta. Pode falar agora. É 1. Oi? 1. Que número é? 1. É o número 1. Perfeito. Como é que você resolveu? Você resolveu aritmeticamente ou você resolveu algebricamente? Aritmética. Você percebeu que 1 mais 1 dá 2 e 1 vezes 2 também dá 2. Então, de fato, o consecutivo de 1 e o dobro de 1, ambos valem 2, são iguais. Agora, se eu perguntar, o consecutivo de um número é igual, vou trocar a palavra dobro pela palavra quíntuplo. O consecutivo de um número é igual ao seu quíntuplo. Que número é esse agora? 1/4. 1/4. Letícia, você resolveu aritmeticamente ou você resolveu de outra forma? Resolvi algebricamente. Algebricamente. O que quer dizer isso? Que você montou uma equação, não foi, Letícia? Foi, montei uma equação. Qual foi a equação que você montou? Diga aí pra gente. Consecutivo de um X número. O que você escreveu? X mais 1 X mais 1. Igual. O que você escreveu? igual a 5x. Igual, né? Igual, você escreveu igual. E o quíntuplo? O que você escreveu? 5x. Então, você montou o quê? Qual é o grande objeto da álgebra? Você montou o quê? Equação. Uma equação. Toda equação, que eu já falei em outras aulas, tem que ter igualdade e tem que ter variável. Você tem variável e tem igualdade, você tem uma equação. E aí você fez o quê agora, Letícia? Aí eu passei o 5x para o primeiro membro. Embora Só que- mais rápido fosse passar o x para o outro lado, né? Mas beleza. Beleza. E o que mais você fez depois disso? E o 1 como menos 1 para o segundo membro. Beleza. Aí fez a conta, quando deu menos 5x mais x? Menos 4x. Igual a menos 1. E agora, fez o quê? Multipliquei por menos 1. Multiplicou por menos 1. Por Quanto? 4x igual a 1. X vale quanto? X igual a 1/4, que é igual a 0,25. 1/4, que é 0,25. Então, de fato, agora testando, 0,25 mais 1 dá quanto? Que é o consecutivo, né? Dá quanto? Dá 1,25. E agora o quíntuplo de 0,25 é multiplicar vezes 5, né? Quanto é que dá 5 vezes 0,25, pessoal? Quanto, pessoal? Pessoal, quanto é que dá 5 vezes 0,25? 1,25. 1,25. De fato, são iguais? Sim ou não? Então, de fato, você chegou à resposta, sim ou não, Letícia? Sim. Ou seja, o que eu fiz aqui foi substituir na equação, né? Eu botei 0,25 de um lado e botei 0,25 do outro.
e concluir que 1 em 25 é igual a 1 em 25. Então, será que você conseguiria fazer esse problema sem a álgebra, Letícia? O que você acha? Não, acho que eu não. Ia demorar muito tempo. Seria difícil, né? Pode até ser que você encontre, né? Foi Zé Ítalo que fez o outro do dobro de cabeça, não foi? E aritmeticamente, não foi? Foi. Você concorda que esse é mais difícil agora, de fazer aritmeticamente? Aquele dali era bem fácil, né, professor? Mas, O outro era x mais 1 igual a 2x, não foi? O que você resolveu, não foi esse? Foi. Foi. Aí, aqui é bem simples, passa o que Letícia devia ter feito, passa o x pro lado de cá, ó. Vai ter que dar 2x menos x. Dá x. Qual é a solução aqui? X igual a 1. Tá claro, pessoal? Então, vale a pena transformar frases em equações? O que vocês acham? Sim ou não? O grande objeto da álgebra, né? Então, voltando aqui para o início da aula, né? Quando eu penso em álgebra, eu penso basicamente em uma palavrinha-chave. Qual é? Equação. Então, pensar em álgebra é pensar nas equações. E quem sabe lidar com as equações vai ter facilidade. Eu chamo também esse processo de escrever isso que você fez, Letícia, escrever essa equação daqui, eu chamo isso aqui, eu uso a palavra algebrizar. O que eu quero dizer com essa palavra? Você algebrizou o problema. O que eu quero dizer com isso? Você usou o quê? Você usou álgebra para resolver o seu problema. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então, você algebrizou. Tá? Alguém quer lançar algum problema aí de algebrização que conheça, que tenha visto? Na apostila tem uma questão de prova de vestibular, não tem, Letícia? De adivinhação, Tem. né? Caiu no a última né? questão. Oi? É uma da última questão. A última questão, exatamente. Essa questão é bem legal, sim. Cadê aquela tabelinha que eu... Aqui, pronto. Deixa eu agora olhar para essa tabelinha aqui. Quando eu falo em equação, eu posso pensar nas 7 operações existentes. Então, deixa eu escrever isso aqui, deixa eu aumentar essa tabela aqui. Todo mundo vendo essa tabela, pessoal? Eu aqui tenho 7 exemplos de equação, 7 exemplos. O que é que esses 7 exemplos têm em comum, pessoal? Me ajudem. a igualdade e a variável. Sim, todas são equações, concordo com você, mas a similaridade vai mais além do que isso. O resultado. Oi? Resultado. O resultado? Eu perguntei o que elas têm em comum. O que elas têm de igual entre as 7. Em todas aparece o quê? O 16 e o 2. Exatamente. Esses dois números, o número 2. O número 2. O 2 aparece aqui, ó, tá escondido, ó. E aqui aparece nas 7. E o número 16 aparece nos 7 exemplos. O que é que muda de um para o outro, pessoal? Basicamente. As operações. Aqui estão os 7 operações. A operação 1 que nós aprendemos, a operação 2, a operação 3, a multiplicação, a divisão, a potenciação, a radiciação e a logaritmação. Então, por exemplo, aqui,
x mais 2 igual a 16. Qual é a operação que eu usei entre a variável e o número 2? Que operação eu usei, pessoal? Adição. Adição. Alguém poderia falar essa equação usando português? Um número qualquer mais 2 é igual a 16? Pode ser, mas eu acho que fica melhor se você falar qual é o número que somado com 2 dá resultado 16. Não fica melhor essa maneira de falar, não? Porque você quer resolver essa equação. Você quer achar esse número. Resolver uma equação, o que é então? O que é resolver uma equação? Achar o resultado de x? Achar um número que, substituído no lugar de x, torna a sentença o quê? Verdadeira. Verdadeira. Qual é o único número que eu posso botar aqui no lugar desse x? 14. Oi? 14. Só pode ser o 14. De fato, 14 mais 2 realmente dá 16. E 16 realmente é igual a 16, isso aqui é verdade. O único número que satisfaz essa equação é esse aqui. Como é que eu chamo a solução de uma equação? Como é que é chamado? Nome dado para ela. Então, 14 é um o quê? Raiz. É a raiz da equação. É a raiz, pode usar também a palavra, é a solução da equação. E toda equação eu posso escrever o conjunto solução. Que conjunto é esse? Os números que satisfazem a solução. Exatamente. No caso aqui, são quantos números? Da primeira equação? Só um 14. Só o 14. Então, é um conjunto unitário. O conjunto solução dessa primeira equação é um conjunto unitário. Dos 7 exemplos, qual tem conjunto unitário? Ou quais? Só não o da potenciação. Exatamente. Tirando esse daqui, que tem quantos, o conjunto de solução tem quantos elementos desse aqui? 2. 2. É o mais 4 e é o menos 4. São 2 elementos. Esse mais ou menos 4 é uma maneira simplificada que a matemática encontrou de escrever a mesma coisa ocupando menos espaço. Conforme eu já falei para vocês, o matematiquês é uma linguagem bem compacta. Então, a maioria desses exemplos aqui tem soluções únicas. Agora, toda equação tem solução única sempre, pessoal, ou não? O que vocês acham? Eu vou dar um exemplo. Aliás, nós já demos, né, vários exemplos ao longo aí do nosso ano letivo, né? Mas vamos dar um agora. Todo mundo concorda que isso que eu acabo de escrever é uma equação? Sim ou não? É ou não é equação, pessoal? É. De que grau? Segundo grau. Oi? Segundo grau. De segundo grau. Como é que resolve ela? Alguém tem ideia de quem vai ser o conjunto de solução dessa equação ou não? Alguém tem alguma proposta de como é que eu resolvo ela?
Tem que fazer o quê Eu aqui? acho que todos os números servem para essa equação. Por quê? Porque quando resolver esse produto notável, o primeiro membro vai ficar igual ao segundo. Exatamente. Quando a gente fizer x mais 1 vezes x mais 1, não é isso que você está dizendo? Fizer o quadrado de x mais 1, não é isso? Quando eu Isso. fizer isso, vai dar x vezes x. Vai dar quem? Vai dar quem? X ao quadrado. Vai dar x ao quadrado. 1 vezes 1 vai dar quem? Vai dar 1. X vezes 1 vai dar x. E 1 vezes x vai dar x também. Vai ficar x mais x. E x mais x vai dar quem, pessoal? Ou seja, o que eu acabo de escrever, o conjunto de solução, então Hugo corretamente respondeu que esse exemplo aqui, essa equação, o conjunto de solução é formado por qualquer número real. Ou seja, o consecutivo de qualquer número real, como é que falaria usando português? O consecutivo de qualquer número real, desculpa, o quadrado do consecutivo de qualquer número real é igual ao quadrado desse número mais o seu dobro mais 1. Entendem o que eu falei, pessoal? Sim ou não? Ó, o quadrado do consecutivo de um número é igual ao quadrado desse número, mais o dobro desse número, mais 1. Isso vai valer com qualquer número real. Qualquer número real que você coloque aí. Uma equação que tem esse conjunto, alguém sabe qual é o nome que a gente dá a essa equação? Como é que a gente chama ela? Essa equação é chamada de... pessoal? A gente usa a palavra identidade. Toda vez que você tiver uma identidade, é dizer que... O que você quer dizer com identidade? Identidade vem da palavra idêntico. Você está dizendo que o lado esquerdo é idêntico ao lado direito. Se eles são idênticos, qualquer número vai servir. Tá certo? Alguém sabe dizer outra identidade? Por exemplo? Olha uma mais fácil de perceber. Isso aqui é ou não é uma identidade, pessoal? É. É. Um número mais ele mesmo não é igual ao seu dobro, não? Um número mais ele mesmo não é igual ao seu dobro, não? Tá aí mais uma identidade. Agora vamos ver aqui, ó. Outra. X ao quadrado igual a menos 7. Qual é o conjunto de solução dessa equação agora? Vazio. Vazio. Por quê? Por quê? Porque nenhum número ao quadrado dá menos 7. Porque nenhum número ao quadrado dá resultado o quê? Que é que me chama a atenção aqui? Menos 7. Um número O negativo. menos, né? O negativo, né? Nenhum número ao quadrado vai dar resultado o quê? Negativo. Negativo, é impossível. Pelo menos nenhum número real, né? Vocês depois vão aprender que tem, na verdade, número que faz isso sim, mas não é real, é outro número. Então, não vou comentar agora, mas existe. Então, o que é que eu posso falar a respeito do número de soluções de uma equação? Pode variar de quanto a quanto? O que, professor? Não escutei. Oi? Não escutei uma pergunta. Uma solução de uma equação pode ter quantas soluções? Varia de que número a que número? E nenhum é infinito número? E nenhuma infinitos. Ou seja, qualquer coisa pode acontecer. Agora, as equações de primeiro grau costumam ter quantas soluções? Uma solução. As equações de segundo grau podem ter quantas soluções no máximo? Quantas, pessoal? As equações de segundo grau. Galera, quantas soluções?
Vocês estão me ouvindo? Tô Uma equação de segundo grau pode ter quantas soluções? no máximo. No máximo. Quantas? Infinitas, assim, eu fiz aquela dali. É verdade, mas que não seja identidade. Duas. Duas no máximo. Uma equação de terceiro grau pode ter no máximo quantas soluções? A de primeiro grau possui no máximo uma, se não for identidade, tá? No máximo uma, se não for identidade. A de segundo grau, no máximo duas. A de terceiro grau, pessoal? 3, 3, A de quarto grau? 4, Existe um teorema que é chamado Teorema Fundamental da Álgebra. Teorema Fundamental da Álgebra, que diz o seguinte: o número de soluções de uma solução de grau n é sempre igual a n. Então, ela associa o grau, que vem assim, o que é grau, professor? Grau de uma equação é o maior expoente que existe nessa equação, da variável. O maior expoente da variável. Então, o maior expoente dessa variável aqui é 3. Eu falo que o grau é 3. Se o grau é 3, ela tem no máximo 3 soluções. O teorema fundamental da álgebra fala isso. Agora, para ele afirmar isso, ele trabalha dentro do conjunto dos complexos, tá bom? Então, ele fala que uma equação de segundo grau sempre vai ter duas raízes. Sempre. Mas elas podem ser complexas. Só para a gente ter uma clareza do que eu estou falando, se eu tiver aqui o conjunto dos reais, o conjunto dos complexos, ele contém os reais, tá bom? Então, só estou adiantando coisas que vêm pela frente para vocês, tá? Que é esse teorema fundamental da álgebra. Mas beleza. Agora, se eu perguntasse, voltando para aquela tabelinha aqui, se eu perguntasse, como é que se resolve uma equação? Falando de uma maneira genérica. Hein, pessoal? isolando a variável. Isolando a variável. Essas 7 equações são resolvidas assim. Eu estou certo ou estou errado? É ou não é verdade? Pelo que eu tô vendo na tabela aí, é. Ó, eu botei a equação aqui, né? Aí eu isolei a variável em todos os 7 exemplos. Aí vem uma informação muito importante. Para passar da equação aqui e fazer esse passo 1, eu fui isolar a variável. Beleza. Eu fui isolar. Agora, como é que se isola a variável? Alguém podia me explicar? E isso que eu vou falar vale para os 7 exemplos, hein? Como é que se isola a variável? Passa os números que estão no mesmo lado da variável. Passa os números que estão do mesmo lado da variável. Para onde, pessoal? Passa o número que está do mesmo lado da variável para onde, pessoal? Pro outro lado da igualdade. Para o outro lado da equação. Mas eu posso passar de qualquer jeito ou tem uma regrinha para isso? Tem uma regra. E qual é a regra para isso? O número muda de Isolar a signo. variável é passar... O que é isolar a variável, professor?
Isolar a variável, professor, é passar os números que estão no mesmo lado ou no mesmo membro, né? A gente, numa equação, a gente fala quais são os nomes que a gente usa na equação. Primeiro Uma membro. coisa é igual a outra. Como é que chama o cara do lado esquerdo? Como é que a gente chama? Primeiro membro. Primeiro membro, ou primeiro lado, o lado esquerdo, se você preferir, e o outro lado. Segundo membro. Segundo membro. Então, a regrinha manda isolar a variável é passar os números que estão no mesmo membro, no mesmo lado da variável, para onde? Passar para onde? Passar os números que estão no mesmo membro da variável para o quê? O Lado. Outro membro. outro lado, o outro membro. Tá. Mas para fazer isso, tem uma regra. Qual é a regra que eu tenho que seguir aqui? Ele passa de qualquer jeito ou passa usando uma regra? Passa com a operação inversa. Exatamente. Isso com a operação inversa. Alguém sabe dizer por que isso acontece? Estou fazendo a pergunta mais básica possível, hein? De álgebra. No caso, tipo, da adição e subtração, você explicar mais ou menos assim, porque, tipo, se o 2 tá aqui, aí você botar um 2 nesse lado aqui somando, aí vai, tipo, desaparecer o 2 e do outro lado vai estar somando também, tipo, somar os dois do mesmo lado. No Tá, caso vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo. Então, o que você quer que eu faça nessa equação aqui? X mais 2 igual a 16? O que você propõe que a gente faça, então? subtrair 2 no mesmo, dos dois lados. Você está propondo subtrair o número 2 dos dois lados da equação, é isso? É. Você está propondo subtrair 2 nos dois lados da equação. Isso pode ser feito? Sim ou não? Pode, Pode. Por quê? porque fez a subtração dos dois lados da igualdade. Olha, antes de eu subtrair, eu sabia que o lado esquerdo era igual ao lado direito. Se são dois números iguais, na hora que eu subtrair 2 desse número e subtrair 2 desse número, o que é que eu posso afirmar sem medo de ser feliz? Por exemplo, 7 é igual a 7. Se eu subtrair 2 dos dois lados da equação, o que é que acontece? Os números ainda continuam sendo igual. Então, a igualdade permanece. A igualdade permanece. Quem viu a apostila e quem assistiu aos vídeos, eu dou. Quem não entende essa passagem aqui, qual foi a dica que eu dei para comparar em um objeto da vida real para a gente entender melhor esse exemplo aqui? Uma balança. Balança. Exatamente. Então, para quem não assistiu o vídeo, eu propus lá você pensar numa balança, aquela balança de feira que tem quantos pratos? Que tem 2 pratos. E você bota você quer que haja uma igualdade entre o lado esquerdo da balança, entre o prato da esquerda e o prato da direita. Eu estou fazendo uma analogia de balança com a equação. O prato da esquerda vai virar o quê? Para mim? Primeiro membro. O primeiro membro. E o prato da direita vai virar o quê? Segundo membro. Ou seja, aqui no segundo membro eu vou botar, se eu for pensar 16, vamos botar um objeto na feira comum, laranja. Quantas laranjas eu vou botar aqui nesse prato? 16. 16 laranjas. E se eu olhar agora para o prato da esquerda, o que é que eu tenho que colocar no prato da esquerda? Eu tenho quantas laranjas? Obrigatoriamente já?
Eu tenho 2 laranjas, não é verdade, pessoal, aqui? E eu tenho mais o quê? O número que eu quero o quê? Descobrir. Aí eu penso o seguinte, ó. Eu penso numa caixa que está fechada, mas que tem laranja dentro. A caixa está fechada e tem laranja dentro. Eu quero saber quantas caixas tem nessa laranja, quantas laranjas, desculpa, tem nessa caixa, que somado com essas 2 laranjas que já estão aqui nesse prato, se igualam com as 16 laranjas do outro lado. Aí o seu truque, a sua sugestão foi tirar 2 laranjas dos 2 lados da equação. Eu posso fazer isso numa balança, pessoal? Tirar 2 laranjas dos 2 lados, sim ou não? Posso ou não posso? Pode. A igualdade da balança vai permanecer, sim ou não? Vai. Vai. Se ela estava igual antes, ao tirar 2 laranjas, ela vai continuar igual depois. Se eu tiro 2 laranjas daqui, essas 2 laranjas somem. Se eu tiro 2 laranjas daqui, vira quantas laranjas agora aqui? 14. 14. E se o prato continua equilibrado, quantas laranjas tem nessa caixa então, pessoal? 14 laranjas. 14. Isso foi ou não foi explicado na... Oi? Se a caixa 14, se a caixa não estiver pesando nada, né? É, exatamente. Mas é uma caixa feita com material ultra moderno, entendeu? Então ela é bem leve, tá certo? Entendido? Mas perfeito o seu comentário. Você está corretíssimo no seu comentário, viu? Tá? Ou seja, tem que despesar o peso da caixa. Perfeito o comentário. Então, na verdade, esse passar para o outro lado, que eu enfatizei aqui, né? Se eu tinha mais 2, qual é a operação inversa de mais 2? De mais. A operação inversa de mais é menos. Então, quando eu subtraio dos 2 lados da equação por 2, então eu provoco o cancelamento do número do lado esquerdo e deixo isolado o x. E no final das contas, o mais, olha aqui, o mais virou o quê, pessoal? O mais virou menos. Na verdade, a adição virou o quê, pessoal? Subtração. Então, agora, se eu tivesse, em vez de mais aqui, eu tivesse menos aqui, como é que passaria para o outro lado agora, pessoal? Em vez de subtrair dos 2 lados, o que é que eu tenho que fazer agora, nessa equação? Somar os 2 lados. Eu tenho que somar os 2 lados. E eu posso fazer isso na balança? Posso ou não? A igualdade permanece, pessoal? A igualdade permanece. Pronto. Aí cancela, isola a variável, e aqui agora vai ser o contrário. Qual é a solução da segunda equação? É 18. Vocês já tinham tido uma explicação tão detalhada de como se resolve a equação ou não? Estão lembrando que já aprenderam isso ou não? Essa parte aí, tipo, subtrai 2 dos 2 lados, eu já tinha visto já. Já tinha visto, né? Beleza. Então, a ideia de a operação inversa da adição, quem é? A subtração. E da subtração, quem é? A adição. Aqui, qual é a operação que nós temos aqui? Nesse exemplo, pessoal. Multiplicação. E aí vira o quê? Quando eu passo para o outro lado? Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão. E Divisão. nesse quarto exemplo, que operação tem aqui do lado esquerdo da equação? Potenciação. Não, é o quarto exemplo. Divisão. Divisão. Aí quando eu passo para o outro lado, passa como? Multiplicação. Multiplicação. Que operação eu tenho aqui?
Potenciação. Potenciação. O que é que virou aqui do outro lado? Radiciação. Radiciação. O que é que eu tenho aqui nesse sexto exemplo? Radiciação. O que é que virou do outro lado? Potenciação. O que é que eu tenho aqui do sétimo e último exemplo? Que operação? Logaritmação. Logaritmação. O que é que virou aqui do outro lado? Potenciação. Potenciação. E outra coisa curiosa aqui é o seguinte, nessa equação, se o 2 estiver no expoente, x vai dar mais ou menos 4. Agora, se 2 estivesse na base, é justamente uma equação exponencial, que a gente vai aprender logo em seguida. Aqui a resposta vai ser o logaritmo de 16 na base 2, que é 4. Então, olha que interessante. Enfatizando que a potenciação possui duas operações inversas. Eu já ia perguntar isso aí. Oi? Porque eu já ia perguntar isso aí, porque como a potenciação tinha duas operações inversas, porque ela só dava na raiz, sei lá, eu ia perguntar isso. Então, na verdade, eu poderia botar aqui um oitavo exemplo, né? Referente à potenciação, deixando claro que a potenciação poderia virar os dois, entendeu? Pronto, pessoal. O principal da aula de hoje era isso, era enfatizar que na resolução das equações de primeiro grau, que é o isolamento de variável, tem que saber sempre fazer isso corretamente. Tem que passar a variável, tem que passar os números que estão do mesmo membro que a variável para o outro membro. E sempre passa com a operação inversa. E se você passar com a operação inversa, você nunca vai ter confusão. Os alunos fazem confusão aqui, ó. Ó, olha que tipo de confusão os alunos fazem. Aqui, qual é a solução? Como é que eu passo para o outro lado, aqui o 2? E aí, pessoal? Nesse primeiro exemplo de cima. Oi? Traindo. Oi? Subtraindo. Subtraindo. Obrigado. E nesse exemplo de baixo? Dividindo. Tem muita gente que, quando vai resolver essa aqui, faz 6 menos 2. Tá certo ou tá errado aqui na de baixo fazer isso? Tá errado. E por que o aluno faz isso? Ele decorou o quê? O professor falou para ele o seguinte regra. Quando o número muda de lado, muda de sinal. É uma boa frase essa ou não? Não. Para quem tá aprendendo, não, né? Mas já ouviram essa frase alguma vez? Já ouviram essa frase alguma vez? Quando Já. Eu já. Isso é um erro do professor usar a palavra sinal aqui. Se ele estiver falando, porque na verdade sinal, qual é o erro do professor? Sinal, tem sinal do número e tem sinal da operação. Os alunos confundem as duas coisas. Eles ficam achando que o sinal que ele está falando é o sinal do número. Mas, na verdade, é o sinal de quê? É o símbolo de quê? Da operação. O sinal da operação aqui é o mais. O sinal da operação aqui é o vezes. Mas não é sinal de positivo e negativo que a gente está acostumado para número. É o sinal de quê? Da operação. Mais, menos, vezes, dividir, potenciação, radiciação e logaritmação. Entendem a confusão, pessoal? Sim ou não? Estão compreendendo por que os alunos fazem essa confusão? Qual é o certo, então, aqui? É 6 o quê? 6 dividido para 2. Ou seja, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 3. De fato, qual é o número somado com 2 dá 6? É o 4. De fato, qual é o número cujo dobro vale 6? Quem é ele? 3. Então, esse erro é muito comum da pessoa achar que o mais tem que passar para o outro lado com menos. Né? E o aluno também se confunde aqui, ó. Como é que você podia resolver essa equação aqui, por exemplo?
A maioria das pessoas sugere multiplicar por menos 1. Eu prefiro fazer outra coisa. Qual? Dividir o menos 2 pelo menos 6 pelo menos 2. Exatamente. O menos 2, quem é que está multiplicando o x? É o menos 2. Quem é que tem que mudar de lado? É o menos 2. E a gente sabe que menos com menos na divisão dá o quê? Dá mais. Que vai ser o mesmo efeito se eu multiplicar por menos 1. Letícia, eu acho que eu faço mais rápido, entendeu? Do que multiplicar por menos 1. Então, eu recomendo essa passagem. Na equação. Na inequação, a gente já comentou até recentemente que não pode fazer isso. Mas na equação pode. Outro comentário? Oi? Na inequação eu faço aí também, só que quando eu passo, tipo, eu não multiplico menos 1, não. Quando eu passo o sinal do x, o sinal do número que está multiplicando o x, quando é negativo, eu passo para lá e viro... e você inverte o sinal, é isso? E agora, se você inverter o sinal, fica certo. Perfeito. Só que a maioria das pessoas não inverte esse sinal e erra aqui, tá certo? Então. Então, atenção com isso aqui. Então, atenção com a inequação. Outra coisa que vocês estão muito pouco habituados é o seguinte. Uma equação normal, vocês têm um hábito horroroso de só isolar a variável no primeiro membro. Vocês concordam que a variável pode ser isolada no primeiro ou no segundo membro, sim ou não? Sim. Então, nesse exemplo, o que é que a maioria de vocês faria? Passaria quem para o outro lado? Me explica aqui. Eu passaria o 2 para o primeiro membro e o 3 para o segundo. A maioria faria isso, exatamente. E com isso vai aparecer números o quê? Nos dois lados. Negativo. Números negativos. Está correto? Sim ou não? Tá, né? Tá correto. Agora vai ficar quanto? Menos x igual a menos 2. Multiplica por menos 1 e dá quanto? X igual a 2. Mas qual seria o jeito mais rápido de fazer isso aqui? Passar o 1 para o lado, para o primeiro membro, e passar o x para o segundo membro. Quanto é que dá 2x menos x? X. Quanto é que dá 3 menos 1? 2. Precisa multiplicar por menos 1 aqui, pessoal? Precisa dessa linha aqui? Sim ou não? Não. Não. Então, você ganha uma linha na resolução da sua equação, se você já passar a variável para um lado, de tal forma que ela fique positiva. Eu acho isso mais rápido, tá bom? Não é obrigatório fazer, não. Se você está habituada a só isolar no primeiro membro, pode continuar a fazer isso o resto da vida. Não tem nenhum problema. Só estou dizendo que tem um jeito um pouquinho mais rápido. Ok, Letícia? Ok. Tá? Que você, na sua de hoje, você preferiu, né? Passar para o primeiro membro e aí deu negativo. Se você tiver a opção de passar para um membro que já fique positivo, você vai ganhar uma linha com isso. Mas a escolha é sua. Se não gostou disso, continue fazendo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Tá bom, Letícia? Não, é até mais rápido, é muito melhor essa forma. Assim, qualquer dica que eu puder dar para agilizar o processo, eu vou dar. Agora, você vai adotar se você entender a dica. Tá? Se você não entender a dica, então não use. Pessoal, o que mais? Perguntas que envolvem aí essa aula? Aí é óbvio que eu podia pegar uma equação bem difícil agora para resolver, né? Não seria uma boa? Para gente terminar a aula com uma equação bem difícil? Pode ser? Vou aqui na apostila, ó. Pegar aqui a apostila, a questão mais difícil que tem na apostila. Não, Letícia não vale não, que ela já respondeu. Oi? Letícia não vale não, que ela já respondeu já. Letícia já respondeu? Então Letícia não vale. Entendi, Letícia. Você foi discriminada, Letícia, agora. Ó. E se eu mudar o número? Aí ela pode, né? Nossa. E se eu mudar o número, pode? Aí pode. Mas ainda é injusto. Uma equação como essa aqui, obviamente, ó, da letra M aqui, ó,
Pronto, uma com essa cara daqui. Deixa eu inventar uma agora, tá? Vou inventar uma agora. Não vou pegar então uma da apostila, não, mas vou inventar uma agora. Mas que seja, a princípio, bem assustadora para muitos de vocês. Pronto. Quando vocês olham para uma equação dessa, vocês fazem cara bonita ou fazem cara feia? Eu faço cara feia, professor. Faz cara feia, porque ela é grande. Sim, tudo que é grande a gente faz cara feia, né? Sim, sem dúvida. Agora, qual é o desafio agora? Resolvê-la, né? Qual é o número aqui que satisfaz essa? Resolva, né? Resolva essa equação. Então, vamos lá. Primeira sugestão. O que é que eu devo fazer aqui? Fazer o MMC? Toda vez que você tem uma equação com frações, a sugestão primeira é eliminar o denominador. Né? E eliminar o denominador a gente consegue tornando o denominador igual, não é isso? E para tornar o denominador igual, o MMC é o caminho. Vou fazer o MMC de quem? De 5, 7 e 2, né? São todos números primos, tá? Tanto 5 quanto 7, 7 e 2. Então, o MMC, quando são números primos, é o produto dos três. Quem é o produto dos três? 2 vezes 5, dá quanto? 10, 10 vezes 7. 70. Então, quem vai ser o novo denominador? Quem vai ser, pessoal? 5 vezes 7 vezes 2 dá 70. Então, o novo denominador vai ser quanto? 70. Vai ser 70. Então, você vai reescrever todos os termos com esse novo denominador. Todos. Essa é a ideia, porque é a ideia de frações equivalentes, que a gente aprendeu na aula de fração. Aí, o que é que eu faço agora? Divido quem? O MMC de 2, 5 e 7, que é 70, por quem? Por 5. Dá quanto? 70. Vai dar quanto? 70 por 5. Vai sobrar o 2 e o 7. Vai dar quanto? 14. E multiplico 14 por quem? 2x menos 7. 14 vezes 2x dá quanto? 28x, não é isso? E 14 vezes menos 7. 70 mais 28, vai dar 98. Aqui, quem é o denominador? 1, né? 70 sobre 1 dá quanto? Dá o próprio 70 vezes 3. Vai dar? 210. 210. Aqui também tem denominador 1. Então, 70 sobre 1 dá 70. 70 vezes menos 2x. Quer dizer, o menos já está fora. 70 vezes 2x. Quanto? 140x. 140x. Agora, do lado direito da equação. 70 sobre 7 dá quanto? 10. Dá 10. 10 vezes x. Vai dar 10x. Aqui o denominador é 1. 70 sobre 1 dá quanto? 70 vezes 1. Continua a dar 70. Olha que eu permaneci com os sinais, né? E, finalmente, 70 dividido por 2. Dá quanto? 35. 35 vezes 7 vai dar... 7 vezes 30 dá 210. 7 vezes 5 dá 35. 210 mais 35 vai dar 245. Pronto. Agora, qual é a etapa seguinte? Qual é a etapa seguinte? Quando eu tenho frações com denominadores iguais, o que é que eu faço? Como é que eu faço a adição e a subtração dessas frações?
Mantenho quem? Denominador. E Numerador. soma quem? Os numeradores, né? Então, vai ficar 228x menos 98, mais 210, menos 140x. Qual foi a vantagem disso? Eu escrevi uma única o quê? Uma única o quê, pessoal? Fração. 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 Vou fazer a mesma coisa do lado direito. Como eu estou fazendo uma adição e uma subtração de frações com o mesmo denominador, conservo o denominador e opera, soma ou subtrai os numeradores. Agora, o que é que nós temos aí na nossa tela? Uma igualdade entre duas o quê? Uma igualdade entre duas o quê, pessoal? Frações. Pessoal, o que é isso aqui? Igualdade Isso aqui é o quê? entre duas frações. Uma fração. Se é uma fração, nós temos uma igualdade entre duas frações. A fração da esquerda é igual à fração da direita. Mas o denominador já é o quê? Já achei a resposta já. Já é igual. Consequentemente, qual é a obrigação para que essas frações sejam iguais? Esse numerador da esquerda daqui tem que ser o quê? Igual ao numerador da direita. Exatamente. E é isso que eu acabo de escrever. Então, o numerador da esquerda, que é esse daqui, tem que ser igual a quem? Ao numerador da direita, que é esse daqui. E com isso, eu consegui me livrar de quem? Qual era o meu objetivo aqui? Aqui em cima, era me livrar de quem? Eliminar quem? O denominador. Letícia, você faz essas duas etapas intermediárias ou você pula direto daqui para cá? Você consegue? Pode fazer aquele método que o senhor falou, que é só multiplicar cada fração. Eu, na verdade, não escrevo nem essa etapa, nem essa. Quando eu estou sozinho, eu pulo direto daqui para cá. Porque eu sei que vai cortar o denominador. Agora, por que corta o denominador? Eu acabei de explicar por quê. Porque eu acabei de fazer uma igualdade entre duas frações que tinham o mesmo denominador. Então, consequentemente, os numeradores delas têm que ser iguais. A justificativa, então, está na fração, a aula do alicerce que nós fizemos anteriormente. Pronto, agora ficou. Vocês concordam com que essa equação aqui é bem menos assustadora, não é isso? Estou certo ou estou errado? Deixa eu baixar aqui ela só para distanciar ela. Aqui, ó. É ou não é menos assustadora, pessoal? O que é que faz agora? Isola o X. Oi? Passa quem tem X para um membro e quem não tem X para o outro. Quem é que tem X já? O 28X e o menos 140. Esses tem X, então, no primeiro membro. Quem é que vem para o primeiro membro também agora? O 10x. O 10X. Como é que ele vem para cá? Menos 10x. Menos 10X. E os termos que não tem X vão todos para o segundo membro. Menos 70 e mais 245 já estão no segundo membro. Quem é que vem também ainda para o segundo membro? Menos 28. 98. Que vai virar quanto? Mais 98. E o mais 210 que vai virar o quê? Menos 210. 210. Agora é só fazer conta. Menos 140 com menos 10, dá quanto? Menos 150. 28 menos 150, vai dar quanto? Menos quanto? 122. Estou certo ou estou errado, pessoal? É ou não é verdade? 122. Aqui. Menos 210 com menos 70 dá quanto? Menos 280. 280. Aí agora vem a dica, hein? Eu vou somar com 98. 98 está perto de um número que é muito fácil de trabalhar, que é o número 100. Não está perto de 100, pessoal? Tá. Então eu faço a conta. Menos 280, eu somo com 100.
Quanto é que dá menos 280 mais 100? Pessoal, quanto é que dá menos 280 mais 100? Oi? Menos 180. Vai Menos dar menos 180. 180. Só que eu deveria ter somado com 98. Não com 100. 98. Somei demais, não foi? Tenho que tirar 2. Então, menos 180 tirando 2 vai ficar menos 182. Essa é uma maneira que eu faço conta de cabeça assim. Mas ainda falta somar com quem ainda? Com 245. Dá quanto? Aí eu uso sempre a seguinte ideia, ó. Entre eles tem o 200, não tem? Ó, eu fazer esse menos esse, eu posso fazer esse menos esse e esse menos esse. E esses aqui eu sei fazer. 245 menos 200 é 45. 200 menos 182 vai dar 18. Então, 45 mais 18 dá quanto? 63. Pronto, já está bem mais simples. Terminando o isolamento agora. Quem passa para o outro lado? Quem, pessoal? Menos O 122, como é que ele passa para o outro lado? dividindo. E ele vai permanecer negativo. Pronto. E numa fração mais com menos, vai dar menos, né? Então a resposta é 63 por 122. E essa fração eu acho que é irredutível. Então para aqui. Essa é a resposta. Então, olhando aqui para toda a nossa solução, ó, ela começou aqui em cima, ó, começou aqui, caminhou aqui, virou aqui. Então, obviamente, uma equação grande dá trabalho, né? Quanto mais tempo tiver, mais trabalho ela vai dar. Mas, você percebeu que a aula de hoje teve coisas bem básicas e um exemplo agora no final já de dificuldade alta, pessoal? Sim ou não? Sim. As equações que eu dei na P1 foram mais fáceis ou mais difíceis do que essa aqui? De primeiro grau. Lá na 7ª questão. Mais fácil. Essa foi mais fácil? Foi mais, quase. A P1. A da P1 foi mais fácil do que essa, viu? Não tinha tantos termos na P1 como essa aqui não, viu? Então, eu podia ter sido até mais exigente lá na P1, mas eu estava querendo saber se vocês sabiam resolver equações de nível de dificuldade médio lá. Eu chamaria lá de uma dificuldade média. É o que apareceu lá na P1. Pessoal, acho que foi cumprido o objetivo. Falamos do que é álgebra, o que é algebrizar, como é importante algebrizar um problema, o que as pessoas chamam de interpretar um problema, eu muitas vezes chamo de algebrizar um problema, mas no fundo são a mesma coisa, vocês concordam ou não? Concordam? A algebrização tem a ver com interpretação de um problema? Tem, né? Quem vai para o projeto olímpico sabe que o tempo todo do que a gente fala lá são interpretações de problemas. Interpretação são algebrizações de problemas. A gente tem que algebrizar. Então, falamos o que é álgebra. Falamos como se algebriza e alguns termos e algumas coisas que você tem que aprender, né, no processo de algebrização. Comentamos que o objeto básico da álgebra é a equação, que vem a ser uma igualdade entre duas expressões que tenham variáveis. O grau da equação vai indicar o número máximo de soluções. E comentamos que existem equações que têm infinitas respostas, são as identidades. Comentamos que existem equações que não têm nenhuma resposta. Inclusive, na P5 tinha equação sem resposta, não tinha? Ou não? A minha tinha. A 4 minha, Olha o meu gabarito aqui. Vou dar o gabarito já da P5, para quem quiser saber. Ó. Querem saber o gabarito da P5? Coloca aí. Vou abrir aqui só para mostrar o meu gabarito para vocês. Ó. Já que foi entregue, eu já posso falar do gabarito. Vocês não estão mais me vendo, não estão mais vendo a minha tela não, né?
Não. Ah, então eu posso abrir agora sem problema. Não, tô brincando, já posso mostrar para vocês. Eu só abrir aqui. Pronto, aqui, ensino. Não é ensino não, é avaliações, provas, 2021. Mostra o gabarito da P6 também, que é pra gente ir estudando logo. Da P6? Tá, eu vou mostrar também. Daqui a 2 meses eu mostro. Daqui o gabarito da P5. Não, daqui a... Não, é o meu lugar errado. Eu na verdade, não estou abrindo aqui agora, não vou olhar, não. Mas eu sei que o número de chamada a partir do 20 e alguma coisa, todos dão conjunto vazio, viu? Tá? O meu Deus também. Na 4, né? Na 5, não? Eu acho que é a 5, não? É, na 4. Deixa eu pegar É aqui. 4. Aquela equação No com meu 2 dá pra módulos. Eu estou falando da equação com 2 módulos, tá? É a 4 ou é a 5? É a 4, é a 4. Pronto. Aquela equação com 2 módulos, ela vai ter conjunto de solução vazio para diverso. Letícia, você viu o material que eu mandei sobre essa equação com 2 módulos? Chegou a ler? Chegou a entender ou não? Eu tenho que ler ela ainda. Vou ler ela. Eu Mas eu consigo, consegui entender graças melhor. ao critério que eu desenvolvi, é que eu consigo dizer rapidamente quem é que vai dar solução vazio, quem é que vai dar uma solução e quem é que vai dar 2 soluções. Vai ter gente com 2 soluções, vai ter gente com 1 solução e vai ter gente com 0 soluções. Graças ao que eu escrevi lá naquele material, tá, Letícia? Então, se quiser resolver, é só olhar aquele material. O material que eu estou falando com Letícia é que eu já fiz um texto detalhando, né, essas equações com 2 módulos. Como é que se resolve ela e as conclusões a respeito delas. É um material já de nível bom, mais avançado. Ela ficou curiosa, ela perguntou e eu compartilhei com Letícia. Mas ela não viu ainda que é um material de nível bom. Nível, né? Quando ela decidir olhar, estou à disposição para dividir as ideias. Galera, alguma pergunta? Algum comentário? Algum registro sobre a aula de hoje? Professor, não é sobre a aula de hoje, mas é só uma dúvida. Aquele torneio de matemática para meninas, a prova presencial ou online? Não está dizendo lá, não? No cartaz? Eu É que é o não... seguinte, na verdade, não fui eu que trouxe aquela Olimpíada. Quem está querendo que a gente participe e começou o processo foi Gabriel, é o aluno do 3º ano de Eletro. Eu conheço ele. Sabe quem é, né? E ele que propôs. Eu não confesso que eu não li as regras, não sei direito as regras. Então eu tenho que olhar lá o cartaz, tá? Se não tiver lá, Letícia, se você procurar o site da Olimpíada, você vai achar rapidinho, tá? Digite lá o nome da Olimpíada no Google, que você rapidinho vai achar o site, tá? Tá certo. Não sei Aí dizer. é o senhor que vai fazer as inscrições? Pode fazer as inscrições comigo ou já pode começar a inscrição no grupo. Se você falar, professor, eu quero fazer, você pode escrever lá no grupo, quero fazer essa Olimpíada. Então eu vou criar uma lista com as interessadas. Gabriel disse que já tem 2 alunas que o procuraram eu falei, tem que abrir uma lista, né? Abrir uma lista e a gente saber e aí marca, e ver a data da realização da prova. Tá bom? Tá certo. Alguma pergunta sobre a aula de hoje? A aula de hoje ajudou, pessoal? Ou não ajudou em nada? Tudo vocês já sabiam ou valeu a pena? Angélica, valeu a pena, Angélica? Sim, professor. O que é que você aprendeu na aula de hoje? Eu aprendi como a resolver mais rápido as equações. Entendi. A ideia é essa, né? Tentar algum tipo de ajuda aí para vocês. Então, galera, mais ninguém que gostaria de comentar? Posso encerrar a aula? Eu peço desculpa por passar da hora novamente. Vocês sabem que eu me empolgo, né? E acaba passando, né? Muitas vezes. Quem tiver compromisso, né? Depois das 11, não tem problema se sair, nenhum problema se sair, né? E for para o seu compromisso, sem nenhum problema.
mas é que eu me empolgo e acabo passando. Mas a aula vai estar gravada, quem quiser olhar depois pode assistir a aula gravada. Posso encerrar, pessoal? Sim, próxima aula do Alicerce, próxima quarta, vai ser sobre sistemas de equações. Resolução de sistemas. Que inclusive na prova agora na P4, tinha um problema que resolvia para o sistema, né? Aquele dado 2 pontos, achar a equação da reta, né? Era um sistema. Então, sistemas de equações, nós vamos falar na próxima aula do Alicerce, mesmo horário, 10 da manhã da próxima quarta-feira. Galera, um grande abraço. Espero vocês na sexta-feira, agora, 2 horas. Tá? Grande abraço. Vou parar a gravação agora, viu? Valeu, professor. Valeu, Augusto. Um abraço.